Boa tarde. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles. É uma aula online pelo aplicativo CMSP, devido à prova paulista, né? Os alunos que estão presentes hoje são João Gabriel Venâncio, João Gabriel Machado, Mariana, Richard, Sofia e Yasmin. 6 alunos, e depois a gente confere quem foram os 6 que terminaram de assistir a aula junto conosco. O material é gravado, a aula, e postado no canal do youtube.com/ricardohenke, onde o aluno que não está online agora, por qualquer motivo que seja, ele tem a possibilidade depois de fazer a compensação de ausência, fazendo as atividades 1, 2 e 3 quando tem, e o aplicando em uma folha à parte para compensar a sua ausência. 43ª aula do 3º bimestre. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema? Pesquisas estatísticas. Então vamos lá. Pesquisa censitária ou amostral. Objetivos: compreender a importância de cada tipo de amostra, selecionar a amostra mais adequada para cada tipo de pesquisa. Habilidade é a EF08MA26. Selecionar razões de diferentes naturezas físicas, ética e, no caso, ou econômica, que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras. Para começar, você sabe essa? Nas aulas anteriores, você conheceu 3 tipos de amostras. A amostra simples e sistemática, que nós vimos na sexta-feira passada, e a estratificada, que nós vimos alguns minutos atrás, na primeira aula de hoje. Qual é a importância da escolha correta da amostra em uma pesquisa estatística? Qual é a importância, né? De a gente saber qual é a amostra que eu tenho que escolher. Será que eu vou escolher a casual simples? Será que eu vou escolher a sistemática? Ou será que eu vou escolher a estratificada, né? Então, depende de cada situação. Vamos ler aqui com atenção. Resposta pessoal, mas segue uma sugestão. A escolha correta da amostra em uma pesquisa estatística é de extrema importância, pois afeta diretamente... Me perdi aqui. Vou ler de novo. Pois afeta diretamente a confiabilidade e a representatividade dos resultados obtidos. Aqui estão alguns motivos da importância da escolha correta da amostra. Então vamos ver quais são esses pontos. Representatividade. A amostra deve ser uma representação precisa da população que se deseja estudar. Se a amostra não for representativa, os resultados da pesquisa podem estar enviesados e podem não refletir a realidade da população como um todo. Uma amostra representativa garante que as conclusões obtidas possam ser generalizadas para a população de interesse. Precisão dos resultados. Uma amostra bem selecionada aumenta a precisão dos resultados estatísticos. Quanto maior a amostra, menor será a margem de erro
e maior será a confiabilidade das estimativas. Uma amostra muito pequena pode levar a estimativas imprecisas e pouco confiáveis. Portanto, é importante escolher um tamanho de amostra adequado para garantir que os resultados sejam estatisticamente robustos. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui em quem vai votar para prefeito. Então, a população do Guapiara, vamos supor que tem 8.000 eleitores, certo? Aí eu vou pesquisar só 8 eleitores, tá? A chance de eu chegar perto do que vai ser a eleição de verdade é muito pequena, porque desses 8 eleitores corre risco de eu escolher justo 8 eleitores, desses 8, 7 da pessoa que vai ter bem poucos votos e um só daquele que vai ter mais votos. Então tem que ter quanto mais pessoas eu pesquisar, maior é a chance de eu conseguir chegar no resultado mais preciso, né? Então tem que saber uma quantidade que seja confiável. Não dá para eu pesquisar os 8.000, mas se eu pesquisar 80 é melhor do que 8. Se eu pesquisar 160 é melhor do que 80, né? Então quanto mais melhor, mas também tem que ver os custos, tem que ver tudo isso na hora de fazer uma pesquisa, né? Eficiência e economia. Selecionar uma amostra adequada permite economizar recursos, como tempo e dinheiro, em comparação com a coleta de dados de toda a população. A escolha de uma amostra eficiente e representativa maximiza o uso dos recursos disponíveis sem comprometer a qualidade e a validade dos resultados. Isso é especialmente importante quando a população é grande ou inacessível. Então vamos supor, que nem eu falei já hoje, de candidato a prefeito, de 8.000 eleitores, se eu for precisar os 8.000 eleitores, vou ter que ir em casa procurar todos os 8.000 eleitores e perguntar em quem eles votariam. Aí ficaria muito caro, porque eu ia ter que contratar quantos funcionários para fazer isso, né? Quanto que não ia gastar de combustível para ir de um bairro em bairro fazendo essa pesquisa. Agora, se eu for fazer uma pesquisa e for entrevistar 80 pessoas, vai ficar muito mais barato do que eu entrevistar 8.000 pessoas, né? 160 pessoas vai ficar mais barato do que 8.000 pessoas. Então ele gera essa economia e não perde a eficiência. Viabilidade. Em algumas situações, pode ser inviável ou impraticável coletar dados de toda a população. Por exemplo, em pesquisas nacionais, seria extremamente difícil entrevistar todos os indivíduos de um país. Nesses casos, a seleção cuidadosa de uma amostra viável torna possível fazer a pesquisa e obter informações relevantes para a tomada de decisões, tá? Porque nem eu falei agora de pouco, já pensou tentar achar os 8.000 eleitores de Guapiara para perguntar em quem que eles vão votar para prefeito? Né? Seria muito difícil, teria que ficar passando de casa em casa para tentar achar isso. Fora que tem muito eleitor que vota em Guapiara e mora em outra cidade, então seria impraticável achar esses 8.000 eleitores para poder perguntar em quem que eles votariam, né? Controle de vieses, né? Ao escolher uma amostra adequada, é possível controlar e minimizar os vieses presentes na pesquisa. A seleção aleatória dos elementos da amostra ajuda a reduzir a probabilidade de haver um viés de seleção, garantindo que todos os elementos da população tenham a mesma chance igual de serem incluídos. Além disso, a utilização de técnicas de amostragem estratificadas ou por conglomerados pode ajudar a lidar com viés específicos.
como eu falei para vocês, né? Já pensou, você vai fazer pesquisa aqui em Guapiara para prefeito. Você vai pesquisar 80 pessoas. Você vai ali na praça e consegue achar 80 pessoas para poder pesquisar. Aí o candidato A ganhou do B. Vamos supor que o A ganhou com 60% contra 40%. Só que a população urbana de Guapiara representa 20% da população total. 80% estão nas zonas rurais. E aí lá na zona rural, o candidato preferido deles é o candidato B. Então vai dar um viés. Na hora que for ver o resultado final, o candidato B ganhou. Por quê? Porque pesquisaram só pessoas da cidade, né? Então, para acontecer isso, existe a estratificada ou por conglomerados, né? Onde, se eles vão pesquisar 80 pessoas, eles vão fazer 40% de 80, 40% de... falei errado aqui, né? Guapiara tem 20% na zona urbana e 80% na zona rural. Se eles vão pesquisar 80 pessoas, dessas 80 pessoas, 64 tem que ser da zona rural. 64 pessoas tem que ser da zona rural, né? E os 20% de 80, 16 pessoas da zona urbana. Aí representa o extrato da realidade aqui do nosso município, né? Então a estratificada é mais garantida ainda, que acaba ajudando a não ter viés, né? Falar que um candidato vai ganhar porque entrevistou só pessoas da zona urbana, sendo que aqui em Guapiara 80% é da zona rural, certo? Agora foco no conteúdo. Nós vamos falar sobre as 3 tipos de pesquisas. Quem está conseguindo escutar, escreve eu no chat, que dá a impressão que eu estou tão sozinho, só eu que estou falando aqui. Eu não sei se vocês estão escutando. Olha lá, João Gabriel Venâncio está escutando, Mariana está escutando, Yasmin está escutando, Sofia está escutando, Vitor está escutando e João Gabriel Lara está escutando. Certo? Então vamos lá. Lara não, João Gabriel Venâncio está escutando. Os dois estão escutando. Então lá, amostra casual simples. A amostra casual simples é uma técnica de amostragem utilizada em pesquisas e estudos científicos para obter uma representação da população de interesse. Nesse método, cada elemento da população tem uma chance igual de ser selecionado para compor a amostra. Isso significa que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de serem escolhidos, garantindo a aleatoriedade e a representatividade da amostra. Essa é a pesquisa amostra casual simples. E a amostra sistemática? A amostra sistemática é um método de seleção de elementos para uma amostra em uma pesquisa ou estudo. Nesse tipo de amostra, os elementos são escolhidos de acordo com um padrão sistemático. Sistemático vem lembrar da palavra sistema. A seleção segue um intervalo fixo ou uma ordem pré-definida dentro da população. Para criar uma amostra sistemática, é necessário determinar o tamanho da amostra desejada e o tamanho da população. Em seguida, calcula-se o intervalo da seleção, que é o número de elementos entre cada seleção consecutiva. Tá? Geralmente a gente faz assim: tem 8.000 pessoas, eu quero pesquisar 20%. Então eu vou descobrir lá quanto que é 20% de 8.000 pessoas. São 160 pessoas, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é 1.600 pessoas. 8.000 pessoas vezes 0,2. É 1.600 pessoas. Então eles vão pesquisar um método sistemático assim. Vai sortear uma pessoa. Opa!
uma pessoa enumerada de 1 até 1.600. Aí ele sorteou lá o 100. Então, o 100ª pessoa da lista é o primeiro a ser entrevistado. Aí vai vir o próximo. 100 com mais 1.600 vai dar 1.700. A pessoa que está na lista 1.700 vai ser a segunda e assim vai indo na parte do sisteminha, tá bom? E a amostra estratificada, que na minha opinião é a amostra mais completa. Durante a aplicação de uma pesquisa, para assegurar que todos os segmentos da população sejam representados, é utilizada a amostragem estratificada. Neste caso, é preciso escolher grupos chamados de estratos que tenham uma característica em comum de acordo com o tema pesquisado. São as 3 famosas tipos de pesquisa, né? Só para lembrar, amostral simples, a sistemática e a estratificada. Olha lá, atividade 1. Indique qual é a pesquisa mais adequada, censitária ou amostral, para as situações descritas abaixo, levando em consideração as questões físicas, éticas e econômicas. Em caso de pesquisas amostrais, registre o tipo de amostra que será coletada. Está escrito aqui embaixo já. Casual simples, sistemática ou estratificada. Justifique a sua resposta. Se for amostra, é uma dessas 3. Se não for amostra, quando eu vou pesquisar a população toda, como que a gente chama mesmo? Censitária. É como se fosse um censo, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Saber qual é o esporte favorito dos moradores de sua cidade. Crianças, adultos e idosos. Você acha que, pensando em relação de custo, viabilidade, eu vou fazer isso aqui uma amostra ou vou fazer um censo, pesquisar todo mundo? Quem acha que a amostra coloca A no chat, quem acha que o correto é fazer um censo, coloca C no chat. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Muito bem, Sofia. Só a Sofia respondeu por enquanto. Mariana também. Então é uma amostra. Agora, qual dos 3 tipos de amostra seria o ideal aqui? Amostra casual simples, sistemática ou estratificado? Se for casual simples, se coloca C, sistemática se coloca S e o estratificado se coloca a letra E. Vai lá, qual que vocês acham? Qual amostra que é o correto aqui? Não tenha medo de errar. Eu vou explicar as 3 e aí vou falar qual que é a correta. Uma pessoa achou que é sistemática, outra pessoa achou que é casual simples, mais uma, a maioria está achando que é casual simples. Se for casual simples, vamos supor que eu vou entrevistar 40 pessoas. Vai que na hora de sortear só cai a criança. Eu vou descobrir quantos que o adulto e o idoso quer? Não, né? Daí eu vou descobrir só das crianças. Então não pode ser a casual simples. Não pode ser a casual simples. Sistemática também não pode ser, que eu vou colocar em ordem. Vai que na hora que eu estou pulando fica os idosos sem ser entrevistado. Não dá. Aqui nesse caso, a correta seria a amostra estratificada, né? Porque daí o que acontece? Eu vou ver quantos % da população é criança, quantas pessoas da população é adultas e quantas pessoas são idosos. Aí vamos supor que eu vou pesquisar 10% da população. Eu pego 10% dos idosos, das crianças, 10% dos idosos, dos adultos, desculpe,
e 10% dos idosos, tá bom? Então aqui o correto seria o estratificada, amostra estratificada. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Letra B. Descobrir a idade média dos alunos do 8º ano. Vocês acham que eu tenho que fazer uma censitária ou amostral? Censitária ou amostral? No caso, se eu fosse fazer uma idade média dos alunos da escola, da nossa sala. O Vitor acha que é C daí no caso, censitária, Vitor, isso? Você está respondendo a pergunta da aula anterior. Isso, Sofia. É uma censitária, é um censo, certo? É um censo. Por quê? Eu preciso. É muito difícil eu perguntar a idade de todos os alunos do 8º ano da escola Dragoni? Não, né? É só eu perguntar quem está na sala, quem faltou, eu mando mensagem perguntando e eu consigo pesquisar todo mundo. Então, nesse caso aqui, é um censo. Então, ela seria a censitária. Certo? Agora a letra C. Verificar a qualidade de diversos lotes de caixa de leite. Vocês acham que tem que abrir todas as caixas de leite e experimentar todas para ver se está bom? Isso seria uma censitária. Ou eu faço uma amostra, pego alguma só para testar. Qual que vocês acham que é o correto? É a amostra, né? Já pensou? Eu tenho que abrir todas as caixas para fazer um teste? Aí eu não vou conseguir vender nenhuma, né? Então eles vão fazer o quê? Uma amostra. E agora, a amostra. Imagine que foi fabricado 1000 caixas, saiu da caixa numerada 1 até a caixa 1000. E eu vou fazer uma amostra. Vou fazer uma amostra o quê? Casual simples, sistemática ou estratificada? Qual que vocês acham que é a correta? Amostra casual simples, sistemática ou estratificada? Vitor, vou explicar por que não dá para ser estratificada. Porque não dá para eu colocar em extratos, não dá para eu dividir em grupos, né? Vai ser leite, 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 é um grupo só. Então não dá para fazer estratificada. Se fosse tipo leite tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, aí a gente teria que fazer estratificado. Mas não. Aí a gente fica então entre a casual simples e a sistemática. E a maioria está respondendo aqui que é a sistemática. E é mesmo a sistemática. Vamos supor que eu vou testar 10 caixas. Então, eu vou fazer 1000 dividido por 10. Né? Deu 100. Então, do número 1 até o 100, eu vou escolher uma caixa só para abrir e testar. Vamos supor que eu achei aqui a 50. E agora, o intervalo entre elas é 100. Então, dos 50, eu vou pegar a caixa número 150 para testar. Testei. Depois eu vou testar a próxima. 100 depois vai dar 250. E assim eu vou indo. 350 até eu testar 10 caixas. Certo? Então, nesse caso, é a sistemática mesmo. Gostou da explicação? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Próxima. Olha lá, subiu a resposta aqui. A. Saber o esporte favorito. Pesquisa amostral estratificada. Escolhendo uma amostra de crianças, de adultos e de idosos para a entrevista. B. Descobrir qual a idade média dos alunos do 8º ano. É uma censitária, é um censo. Não preciso fazer uma amostra. Se incluir todos os alunos do 8º ano A, pesquisa amostral casual simples, se a pesquisa for feita apenas com uma amostra dos alunos. Não, eu acho que não tem nem porquê, né? Dá para fazer uma censitária mesmo, uma sala de aula de uma turma só, dá para poder fazer isso. Ah, mas se a escola for grande e tiver 10 8º ano, aí sim, a gente vai fazer uma amostra e não sei se é casual simples ainda, teria que ser uma estratificada. Se na sala do 8º A tem 20 alunos e na sala do 8º B tem 40 alunos, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar
o dobro no oitavo ano B em relação ao oitavo ano A, já que tem o dobro de alunos, né? Então, o ideal é fazer a censitária. E a letra C, para verificar a quantidade de diversos lotes de caixas de leite, é a pesquisa amostral sistemática, pois seria impossível e inviável abrir todas as caixas de leite para verificar a qualidade de cada uma. Já pensou? Abre tudo, dá uma lambida no leite lá e pergunta, esse tá bom, esse não tá azedo. Depois vai vender o leite que você abriu e lambeu? Não dá, né? Aplicando, é a questão de saideira agora aqui. Em um determinado município do estado de São Paulo, com 45 mil habitantes, não é Guapiara no caso, o prefeito resolveu fazer uma pesquisa sobre os investimentos que seriam realizados em 2023. Ele tinha a intenção de obter a opinião dos moradores de todos os bairros da cidade, mas, como tinha pouco tempo, resolveu entrevistar somente os moradores que residiam em casas com numerações múltiplas de 50. Quer dizer que cada rua que eles entravam para pesquisar, eles pesquisavam a casa número 50, número 100, porque 2 vezes 50 dá 100, 3 vezes 50 dá 150, aí 4 vezes 50 dá 200, entenderam? Eles só iam procurar casas que eram múltiplos de 50, ou seja, que dava para dividir por 50. Qual foi o tipo de pesquisa feita nesse município? Foi censitária ou foi amostral? Foi censitária ou amostral? Coloca C para censitária e A para amostral. Vamos, turminha, falta 11 minutinhos para acabar a aula. Censitária? Não, vocês não entenderam ainda. Censitária é se ele passasse em todas as casas. Ele não passou em todas as casas. Ele pegou só algumas casas. Então é amostral. Amostral. E o amostral do quê? Era uma amostral casual simples, ele sorteava qualquer uma. Era sistemática, tinha um sistema. Ou estratificada, que ele foi em todos os bairros e fez de acordo com a população de cada bairro. Então lá. Casual simples, letra C. Sistemática, letra S. Estratificada, letra E. O que vocês acham que foi? Não tenha medo de errar. Vamos, turma. Tá acabando o tempo. Ai, meu Deus. Ninguém responde. Casual. João Gabriel. Casual? Não, não é casual. Ele não sorteou. Ele escolheu de só os números que eram múltiplo de 50. Então é amostral sistemática. Ele seguia um sistema, ele tinha um sisteminha. Ele só podia procurar as casas que eram múltiplos de 50. Ou seja, casa com número 50, 100, 150, 200, 250, 300, entendeu? Era sistemática, então já tinha um sistema. Quantas casas participarão das entrevistas? Aí já complica. Como que a gente vai saber? Quantas casas participarão das entrevistas? Ele fala assim, em um determinado município, o estado de São Paulo, com 45 mil habitantes. O prefeito resolveu fazer uma pesquisa sobre investimentos a ser realizados. Ele tinha a intenção de obter a opinião dos moradores de todos os bairros da cidade, mas como tinha pouco tempo, resolveu entrevistar somente os moradores que residiam em casas com numeração múltiplas de 50. Agora, não sei quantas casas tem, os 45 mil habitantes estão morando em casas. Quais são os finais de casa? Essa aqui não dá para a gente responder. Quantidade de casas que participarão da entrevista. Eu não sei se a rua vai de... Quantas ruas são, entendeu? Então depois eu vou ver o que o material digital vai responder aqui. Mas não tem lógica essa pergunta pelo que está falando aqui. O que significa população ou universo estatístico?
no campo da pesquisa estatística. Qual o universo estatístico da pesquisa que foi feita nesse município? Mais uma vez, esse material está muito estranho, porque ele fala que tem 45 mil habitantes. E ele vai pesquisar famílias, né? Olha lá, moradores que residam em casas com final 5. Vai que nessa casa aqui tinha 10 pessoas morando, e nessa casa aqui tinha 2 pessoas morando. Não consigo descobrir. Né? Só depois que eu faço a pesquisa que a gente vai conseguir descobrir quantas pessoas foram. E o que significa a população? População é o total, aqui está certo. 45 mil pessoas são a população. Agora, na família, eu não sei quantas pessoas tem em cada família. Na minha casa aqui são 4, na casa da minha mãe é só 1, da minha irmã é 3, da minha avó é 2, então não dá pra gente ter certeza, né? Então, mais uma vez, eu acho que vai estar furada essa pergunta aqui. Qual seria a consequência caso ele optasse por uma amostragem casual simples nessa condição? Então, a casual simples nessa condição ia ser sorteio. E aí, como não está falando que ele foi em todos os bairros, poderia ser sorteio e só cair em um bairro só. Mas eu estou curioso, vamos ver o que eles quiseram explicar nessas aqui. Vamos lá? Então, lá. Letra A. Pesquisa amostral sistemática, porque eles seguiam um sistema de 50 em 50. 50, 100, 150, 200 e assim por diante. Quantas casas participarão das entrevistas? Mentira, eles falaram que tinha 45 mil indivíduos, não 45 mil casas. Tá? Então você não está dividindo 45 mil casas por 50 casas. E a numeração nem é uma casa do lado da outra. Essa casa é número 1, essa casa é número 2. Os caras que criaram esse material não têm ideia do que estão falando. Porque uma casa é medida assim. De um lado, primeira casa, ela tem 10, porque o comprimento da frente da casa é 10. Né? Não é nem isso, é 10 dividido por 2. Vamos que é o centro da casa. Então aqui deu casa número 5. Do centro dessa casa até o centro da outra casa, tem mais 10 metros. Então essa casa vai ser o número 15. Entenderam? Então são 2 casas e está a casa número 5 e casa número 15. Quando vocês estiverem andando pelas ruas da sua cidade, olhem para vocês verem, não é casa 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai pulando de número em número. Né? Então, essa resposta aqui é furada. Se falasse que iam pesquisar dos 45 mil pessoas, a cada 50 pessoas eles pesquisam um, aí sim seria 900 pessoas. Mas não era 45 mil casas. A não ser que cada pessoa more numa casa sozinho. Aí daria certo. Letra C, ele fala assim. O que significa a população? Representa a totalidade da que participarão de uma determinada pesquisa. O universo estatístico da pesquisa é de 45 mil habitantes. É o total, certo? Né? Então, qual foi o universo estatístico? 45 mil habitantes. Só que não sei quantas casas, não sei quantos habitantes está em cada casa. Então eles colocaram habitantes e pediram para pesquisar casa, família. Então também não faz sentido. Letra D. Eles falaram assim: qual seria a consequência se ele optasse por uma amostra casual simples nessa situação? Ele talvez não conseguisse a participação de pessoas de todos os bairros da cidade, não atendendo o seu objetivo. Realmente. Só que é engraçado que no enunciado fala que ele vai optar por uma amostra porque não dá tempo de ele ver todos os bairros. Se ele for fazer sistemática e procurar as casas que tem final 100, a final terminando com 5 ou com 20, que são múltiplos de 50, ia ser entrevistado. Só que daí não dá a entender que ele vai fazer em todas as casas, né? Então, aplicando aqui foi uma furada, na minha opinião. Tá bom? O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Aprendemos a importância de cada tipo de amostra. Aprendemos a selecionar a amostra mais adequada para cada tipo de pesquisa. E aprendemos que quem criou esse material digital não se atentou, que ele falou que tinha habitantes e depois queria que entrevistasse famílias e descobrisse quantas pessoas foram entrevistadas, né? Então aprendemos que errar é humano e quem criou esse material infelizmente deu uma equivocada lá, mas nada impede que a gente aprenda mesmo assim com os erros, né? E
os criadores, não esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital, certo? Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Quem está escutando, deixa o eu no chat aí para mim ver.